Candidato, eu não questionei a sua inocência, eu não só falei que a Corte Superior está acima da estadual e isso é de fato... Mas já tem o prazo para recorrer, né, Camila? Sim, sim, com isso certeza. Tem que deixar para o público também, agora, senão vai ser injusto comigo. Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos até para os eleitores entenderem melhor. Muitos aí consideravam o senhor como, né, representante do agro, consideram, e por vezes o senhor apareceu ao lado do atual presidente, Jair Bolsonaro. No entanto, o senhor lá atrás foi ministro da Agricultura durante o governo Dilma e agora está aí apoiando a candidatura do ex-presidente Lula. E então eu gostaria de saber, qual a ideologia de Neri Geller? O senhor é do Centrão e nós sabemos que o Centrão ele continua ali no poder por muito tempo. Às vezes essa questão ideológica fica um pouco perdida porque eles continuam a perder de vista ali os mandatos. Então, só para o eleitor e nós aqui entendermos também. Ô, Camila, é bem simples, é pegar, olhar a minha trajetória política. Eu venho do brisolismo rio-grandense, nunca fiz a política de exercer mandato para sobreviver disso. Eu fiz a política como vereador em Lucas do Rio Verde, fiz a política classista formando a ProSoja, lideramos o movimento do Grito Ipiranga e eu sempre fui pragmático, sempre fui uma pessoa de resultado. Eu me considero de centro-esquerda, sempre fui desse campo político. Acho que o poder público precisa estar presente onde ele realmente tem eficiência para atender a população. E o debate político ele tem que ser no campo das ideias e da resolutividade. Nós não podemos fazer nem o extremismo do lado esquerdo e nem o extremismo do lado direito. Nós precisamos criar ambiente de diálogo. E a minha atuação, quando ministro de Agricultura, como secretário de Política Agrícola e principalmente agora como deputado federal, e vocês acompanharam, foi no campo da resposta para a sociedade. Nós ajudamos muito o governo do Estado a reestruturar o Estado, a buscar o equilíbrio fiscal, a conseguir trazer recurso para o Estado, e foi muito, não foi pouco, para fazer os 4 hospitais regionais e conseguir também, Camila, aprovar pautas importantes que precisou da maioria, que teve votos de direita, de centro e de esquerda, e cito eles: licenciamento ambiental, a própria reforma tributária que nós votamos em parte lá no Congresso Nacional, na Câmara, ainda está pendente no Senado. Então, quem é o Neri Geller? Eu sou agricultor de vocação, fui comerciante e estou na política para ajudar as pessoas. E não faço disso uma forma ideológica de brigas. Eu sempre fui de resultado. Então, eu me considero do campo de centro-esquerda. Candidato, não causa incômodo recentes declarações do atual candidato ex-presidente Lula quando ele se refere aos produtores do agronegócio, agroindústria como fascista, certo? E quando ele defende que o MST vai ter um protagonismo no governo dele, como que o senhor se sente? Recentemente até o PT entrou aí com um pedido para diminuir o período do vazio da soja, certo? E foi acatado pelo TJMT. Há uma carta aí com mais de 20 instituições do agronegócio repudiando isso. Inclusive o nome do senhor é citado. De que forma o senhor entende essas manobras contra o agronegócio, que é uma das suas bandeiras, como o senhor falou? Camila, se tem alguém para falar com moral do agronegócio, sou eu. Eu reestruturei o crédito agrícola, eu trouxe mais de 3 bilhões de garantia de preço mínimo, eu fui o responsável pelas grandes transformações, junto com vários outros companheiros da agricultura aqui no estado de Mato Grosso, inclusive passando pelo 3º ciclo de industrialização. Nós discutimos a industrialização do milho para etanol em 2014, a primeira usina Flex. Falo isso de novo, no fundo do coração. Então, essa questão do fascismo, o presidente Lula falou na entrevista do Jornal Nacional, fascista ele chamou parte. Muitos dos produtores ele reconheceu que ajudam a economia do país, quem tem e faz a agricultura de forma sustentável. E Camila precisa ter isso. Nós não podemos ser extremistas a ponto de a gente querer ir lá fechar o Congresso Nacional ou o Supremo. Nós temos uma democracia que tem que ser respeitado. E nós, da agricultura, fomos contemplados pelo governo PT. Olha, a biotecnologia foi aprovada no governo do presidente Lula e precisa reconhecer isso. As grandes obras de infraestrutura foram feitas no governo do PT. Então, esse é o diálogo que vamos fazer. Os grandes escândalos de corrupção também. Também, concordo. E eu acho que onde tem corrupção tem que ser punido, Camila. Não tenho dúvida nenhuma. Tanto que hoje o presidente do PL, que é do partido do nosso presidente, foi o que estava condenado no mensalão. E está lá junto. Então, essa política é muito complicada. E assim, Camila, a gente não pode fazer um debate tendencioso. Nós precisamos trabalhar com a verdade. Candidato, eu trabalho com a verdade. Candidato, por falar em denúncias de corrupção, vamos falar um pouquinho da sua chapa.
A candidata ao governo do estado, Márcia Pinheiro, por causa de uma operação policial, ela está proibida de frequentar a prefeitura. O coordenador da chapa, o prefeito Emanuel Pinheiro, foi alvo, na administração dele, foi alvo de mais de 10 operações policiais. Fala-se em 12, 15 operações policiais. O ex-presidente Lula, que o senhor está no palanque dele, foi condenado em várias instâncias da justiça. O senhor agora, nessa sentença do TSE, foi condenado por abuso do poder econômico. E lá atrás, o senhor chegou a ser alvo até da Polícia Federal, onde o senhor acabou preso por uma denúncia lá, que envolvia inclusive a JBS. Dentro desse histórico aí, fica mais difícil pedir voto para o eleitor? Não. Ou não? Quando você trabalha com a verdade, quem me conhece, e não são poucos, a grande maioria da população mato-grossense, sabe que na questão da Polícia Federal, Camila, em menos de 36 horas, eu fui completamente inocentado, com um relatório conclusivo, inclusive da Polícia Federal. Eu nunca fui chamado para depor, e depois do que aconteceu, 4 anos, também foi no período eleitoral, viu, Camila? Logo, 10 dias depois da eleição, eu nunca mais fui chamado, não tem qualquer indício contra mim. Então, eu estou tranquilo, e os prefeitos, o meu recurso vai lá na ponta. Com relação ao apoio, eu estou recebendo, você falou aqui da capital, eu estou recebendo apoio de mais de 110 prefeitos no estado afora, e vocês são testemunha disso também, que sabe que o nosso recurso foi lá na ponta. Eu não tenho nenhum problema de falar sobre o presidente Lula, porque a gente sabe o que aconteceu na Lava Jato. Sabe que teve gente que foi punido de forma justa, é verdade. Outros, no caso do Moro, eu estou falando isso porque eu defendi o governo atual, inclusive. Vocês já participaram. O Moro queria trazer o COAF para dentro do Ministério da Justiça, onde ele teria influência. E o COAF não, ele precisa ficar no Ministério da Economia, que é anexo à Receita Federal. Então, muita confusão. E muito denuncismo barato que aconteceu. No meu caso, eu posso Cuiabá, candidato, a primeira-dama e o prefeito. Categoricamente. Até aonde eu sei, eu, por exemplo, eu não vou atacar ninguém do governo. Eu fiz uma apresentação de uma delação porque ela chegou até mim e é minha obrigação de fazer contra o essa candidato apresentação. Hélio Fagundes. Não é contra, apresentando o que foi me trazido de uma delação e ele tem que explicar lá para eles. Assim como eu estou falando aqui sobre o meu caso de ter sido cassado. Eu não tenho medo de falar. Não, pelo contrário. Eu explico isso com muita tranquilidade porque eu fui injustiçado. Inclusive minha família sofreu muito. Fiquei 15 dias sem poder fazer campanha porque eu não sabia se ia registrar. Só para concluir esse questionamento aqui, rapidinho, que o nosso tempo está chegando ao final, sobre Cuiabá. Sobre pois é, mas não conseguimos falar nada de proposta, né, Lúcio? É porque eu preciso expor as contradições também, não é, candidato? Não, deve ser. Sobre Cuiabá, o senhor tem alguma coisa para falar nesse contexto que eu lhe coloquei? Eu falo categoricamente que a dona Márcia me surpreendeu de forma positiva. Uma pessoa bastante ética, ao menos no convívio da política que nós somos, e tem uma posição muito firme e tem serviço prestado aqui em Cuiabá. Não sei se as denúncias contra ela têm alguma coisa de concreto, então a gente precisa esperar o julgamento. Candidato, o senhor tem 40 segundos, 35 segundos para dizer ao eleitor por que é que o senhor quer ser senador da República. Lúcio e Camila, primeiro agradecer a vocês, apesar de achar que a entrevista foi um pouco presa, não deu para falar e pouco tempo também, não deu para falar das propostas. Eu sou, nesses 40 segundos que me restam, eu tenho serviço prestado e eu quero que cada um de vocês acompanhe o nosso trabalho. Nós vamos resgatar a capacidade de diálogo do Brasil. Estou no projeto nacional junto com o Lula e com o Alckmin porque eu acredito neles. E para senador, 111, com serviço prestado no Senado Federal, vamos ter muito mais força para trabalhar mais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Brasil. Candidato, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia.